Fala aí, galerinha, tudo bem? Estamos aqui hoje mais uma vez para gravar um vídeo com vocês, para a gente falar um pouquinho sobre algumas questões que vêm tirado um pouco, né, a estabilidade do mundo, né, que é sobre as ordens mundiais. E ninguém melhor do que a minha grande amiga e companheira de trabalho, Juliana, para falar um pouquinho para a gente também. Fala aí, Ju. Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo. Meu nome é Juliana, sou professora de Geografia, junto com meu amigo Eduardo. Nós temos esse canal chamado Por Dentro da Geografia. E se você está assistindo o nosso vídeo pela primeira vez, claro, assista ele completo. Tenho certeza que você vai aprender bastante sobre a ordem mundial, sobre geopolítica. Mas a gente não tem só esse vídeo. Nós já gravamos vários vídeos super legais que podem ajudar você que está em casa, não é, Eduardo? Passando por essa situação de aula virtual e que às vezes o professor, né, claro, naquele esforço de explicar aquela matéria, e aí surge a dúvida. Eduardo, como é que faz no momento que surge a dúvida? Corre para onde? Segredo, não tem erro. Vai entrar no seu aplicativo do YouTube ou na página do YouTube no seu notebook e vai digitar lá naquela barrinha de busca, por dentro da geografia. O primeiro ícone que vai aparecer, viu, Ju? A gente já está lá de primeiro. O primeiro ícone que aparece somos nós, o nosso canal Por Dentro da Geografia. Os vídeos, a gente está mais ou menos com 2 vídeos por semana. Tem semana que dá mais, tem semana que tem menos, mas é uma média de 2 vídeos por semana. Muitos vídeos de geografia política, de geografia humana, de geografia física. Então, dá para a gente conversar bastante, com bastante diversidade nesses temas aí. Perfeito, meu amigo, é exatamente isso. E o assunto de hoje é um assunto que cabe tanto para o pessoal que está estudando no 8º, no 9º ano, no ensino médio, que é a ordem mundial. Então, a partir do século XX, a gente vai contar para vocês quais foram as nações do mundo que ganharam destaque no cenário mundial e como isso se colocou frente às outras nações e aos outros países e qual foi a consequência de tudo isso. Certo, Dudu? Galerinha, primeiro a gente tem que entender o que é a ordem mundial, né? A ordem mundial é um esquema de relações de poder, né? Relações econômicas ali, que os países estabelecem entre eles. Então, se a gente percebe, igual a Ju falou, desde o início do século XX, vocês vão perceber que algumas nações têm mais destaque do que outras. Algumas nações vêm tendo maior representatividade do que outras. Nesse momento, meu cachorrinho está tendo mais, né, prevalência de poder aqui, ele está latindo mais alto do que eu falo. O que acontece então? Essas nações exercem esse poder por fatores econômicos, por fatores sociais, por fatores bélicos, né, militares, e isso, né, principalmente no início, meio do século XX, até o finalzinho mais ou menos do século XX, acho que o século XX como um todo, né, ele foi marcado por esse poderio militar, tá certo? Então, primeira coisa que a gente tem que entender é isso, que a ordem mundial ela tem essa interferência. E se você percebe, desde o início do século XX até hoje, os países eles meio que trocam, né, esse poder pelo mundo. Eles vão sendo substituídos, eles vão se revezando no poder, vamos dizer assim. O mundo, né, que a gente conhece hoje já teve, na verdade, dois sistemas econômico e político muito diferentes e antagônicos, né, que era o socialismo e o capitalismo. Tenho certeza que você já deve ter ouvido falar sobre socialismo e sobre capitalismo. Talvez o que você não saiba é que dentro dessa perspectiva, a ordem mundial daquele tempo, que era o tempo que em história a gente chama do período da Guerra Fria, né? E aí um parênteses, porque Guerra Fria, né? Porque não houve, na verdade, como na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, não houve o confronto bélico entre as nações. Que nações, né? No caso, Estados Unidos e os países aliados capitalistas e, em contraponto, a Rússia com os
integrantes da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas com o socialismo. Então havia dois elos ali, dois pontos, uma bipolaridade, bi vem de dois, né? Dois polos de influência, cada um com a sua visão e com seu projeto, seus planejamentos políticos e econômicos, né? Quem aí gosta de, por exemplo, os filmes de Guerra nas Estrelas, né? E toda essa questão, ela surge justamente nesse período da Guerra Fria. O Eduardo já se manifestou ali, levantou a mão, porque eu sei que ele gosta, por isso que eu resolvi tocar no assunto. E, na verdade, foi um período que essas nações não deixaram até de conquistar, né? Assim, de ter o interesse apenas de conquistar o espaço geográfico e buscaram, então, ter uma ampliação do seu poder, né, e mostrando essa configuração de ciência, de tecnologia para o espaço. Então, muito do que a gente usa hoje, quer dizer, se a gente está gravando agora o canal Por Dentro da Geografia, usando o YouTube, usando a internet, pessoal, nasce nesse contexto da Guerra Fria, né? Então, você tem nessa época a espionagem, né, tanto do lado russo quanto do lado americano. Então era uma forma de investimentos em armamentos bélicos. A Guerra Fria nutriu muito isso, tanto do lado americano quanto do lado russo, né, de conquistar não só o espaço geográfico, mas o espaço, né, fora da Terra. E aí manda o homem para a Lua, né, e aí 1960 foi um grande boom, uma grande explosão nesse sentido de ver quem era, né, qual era o sistema econômico político realmente que estava mais desenvolvido, ou que tinha maior poder de influência, né? Esse mundo, pessoal, essa ordem mundial é a ordem da bipolaridade. Tudo bem, Eduardo? Expliquei direitinho? Perfeito. Eu só levantei a mão porque, olha aqui, né? Quando você falou de Guerra nas Estrelas, não tem nem como, eu sou fanático. E aí, só uma deixa que nesse período da bipolaridade, né? Essa disputa, e que foi também uma disputa ideológica, né? Muito grande, entre capitalismo americano e socialismo soviético, o cinema ele se esbaldou com isso, né? A própria saga, né? A primeira trilogia de Star Wars, né? De Guerra nas Estrelas, a gente tem vários super-heróis da Marvel também, da DC, que surgiram para mostrar esse superpoder, né? Principalmente no caso, os heróis da Marvel e da DC, o superpoder americano, né? Aquele poder que ultrapassa os limites humanos, vai para um poder que é praticamente sobre-humano, sobrenatural. Então, quando a gente vê, por exemplo, 007, né, os primeiros filmes de 007, basicamente todos eles falam desse processo de espionagem, desse processo da Guerra Fria que envolvia. Então, é um período histórico, né, muito rico, muito grande, e que, com esse advento da tecnologia, o cinema acabou, né, Eu sou muito fã de cinema, então, sempre que eu vejo filmes relacionados a isso, dependendo muito da classificação de faixa etária, eu gosto muito de passar para os alunos por conta, né, que é mais fácil de eles assimilarem isso. Ju, falou perfeito. Bom, que bom, ainda bem. Então vamos seguir, né? Só que aqui, Eduardo, Guerra Fria acabou, né, meu amigo? Aquele projeto da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas chegou um momento que estrangulou, que os investimentos foram muito grandes na conquista do espaço, em armamento bélico, enquanto isso a população estava realmente desesperada, míngua, né? Então, quer dizer, entre tantos outros problemas, aqui eu não vou ficar elencando todos, né? Mas na época o presidente era o Mikhail Gorbachev e ele implementou algumas políticas de abertura de mercado que foi gradativa e que chegou no momento que ele percebeu que não dava mais para manter, né, o sistema socialista do jeito que eles haviam implementado nessas repúblicas. E aí houve a dissolução
dessa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, os países passaram a adotar o capitalismo. A Alemanha, que nessa época era dividida com o Muro de Berlim, do lado ocidental e oriental, o Muro de Berlim também cai, porque se não tem mais o socialismo, não tem por que manter o lado oriental dentro dessa perspectiva. A Alemanha se unifica, né, como uma nação também capitalista. E aí, meu amigo, o mundo que era bi passou para uni. Então deixamos de lado a bipolaridade e aí a gente entende que há um crescimento aí de uma hegemonia, de uma supremacia na figura da nação que ninguém conseguia desbancar, que é qual? Isso aí, Estados Unidos, né? Então, assim, eu não gosto de dizer para os meus alunos que os Estados Unidos saíram vitoriosos desse processo, mas é inevitável dizer que eles saíram muito fortalecidos, né? No campo cultural, e econômico, político, militar, né? Tanto que ficou realmente durante um bom tempo, segundo, né, os analistas políticos, analistas econômicos, o mundo passou por uma fase dessa hegemonia norte-americana que, infelizmente, passou a ser balançada por um evento muito marcante, que foi justamente o ataque às Torres Gêmeas, que fez uma reconfiguração, né? E depois disso, né, não vou aqui entrar em detalhes, mas a gente teve a questão do terrorismo, que todo mundo sabe, o 11 de setembro, o atentado às Torres Gêmeas, ao Pentágono. E posterior a isso, a guerra no Oriente Médio, com as questões que envolvem o petróleo, tanto no Afeganistão quanto no Iraque, fez com que a economia americana e a questão toda militar também ficasse muito fragilizada dentro desse processo. E aí, Dudu, bom, aí a unipolaridade americana ficou mexida, principalmente com a ascensão de uma nação que no ano 2000 começou só a crescer, que foi A China, ela tem o maior exército do mundo, né? Ela tem a maior população do mundo, então automaticamente ela tem um exército muito numeroso. E isso, querendo ou não, faz frente, né, a essa ameaça militar que o mundo não vive mais. Mas, querendo ou não, é uma certa intimidação. enquanto isso outras nações foram, né, mostrando a que vieram. Então a gente tem a União Europeia com o euro, né? Nesse contexto, uma moeda até mais valorizada do que o dólar. A ascensão da China, também como potência econômica, mas também militar. Desses países, né, desses grupos de países como a União Europeia também, a gente tem a China sozinha, mas a China também junta com os BRICS, né, aqueles países que são tidos como emergentes, né, com economias emergentes, que têm um destaque muito grande, né? Então, o BRICS é também um desses grupos de países que influenciaram, né, nessa reorganização da ordem mundial. Além dos BRICS, nós temos ali a região do Oriente Médio, muito importante no sentido de produtividade petrolífera. Então, a gente percebe esses grupos tomando conta. O próprio grupo da América Latina, né, liderado até alguns anos atrás pelo Brasil, veio fazendo frente a essa multipolaridade, de criar um neologismo aqui, criar uma palavra nova. Então, a essa multipolaridade que o mundo vive. E é isso que a gente tem percebido. Só que tem um detalhe, Ju, a gente já até comentou sobre isso num vídeo sobre o coronavírus. Será que isso agora que a gente está vivendo, essa situação, ela vai dar margem para mais uma nova ordem mundial?